Graças e paz a todos, queridos. Eu quero convidar você, ao iniciar esse culto, a louvarmos juntos ao Senhor o hino do HCC, Hinário para o Culto Cristão, número 202. Talvez você não conheça essa bela canção. Quero te dizer que esse é um dos meus hinos prediletos. O título desse hino é Ele é meu e teu Senhor. E eu vou ler a primeira estrofe, que diz assim, olha: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Aí diz o seguinte, o refrão: Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Então, enquanto você estiver ouvindo essa canção, né, reflita sobre a letra e, se souber, louve ao Senhor. Ou se você tiver com o hinário, então louve juntamente com esse vídeo que será passado aí com essa canção. Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele
teu mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é meu e também teu Senhor. Nós faremos agora um momento de oração e eu gostaria de compartilhar alguns pedidos, né? Dentre eles, continuar pedindo que oremos pelas famílias enlutadas. Nos últimos dias, nós alcançamos o triste número de mais de 50 mil mortes pela Covid-19. Que tristeza, que coisa lamentável. Já estamos aí, chegando aí à casa dos 55 mil mortos. Então são vidas que estão sendo dizimadas. A projeção, segundo especialistas aí, é muito triste. Aí, dentre alguns meses aí, batermos a casa dos 100 mil mortos. Então vamos estar orando pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão internados, que estão enfermos, pelos profissionais de saúde, pelas nossas autoridades, para que elas venham se entender, para que elas venham trabalhar unidas em prol do povo, realmente com um projeto, com um plano que venha atender essa população que carece tanto de atendimento hospitalar. Carecia antes dessa pandemia e agora mais ainda. Também continuar orando pela vida da irmã Thalita. Ela e o irmão Érico, esse casal querido de nossa igreja, estão grávidos. E na quarta-feira passada eu fiz um pedido de oração e eles tiveram alta. A Thalita teve alta no último sábado, mas eles precisaram voltar. A Thalita e o bebê dela, que ela está gestando, a Milena, eles precisaram voltar ao hospital e ficaram internados para ficar melhor acompanhados. Nesse momento eles ainda estão internados, né, mas estão estáveis. Então vamos continuar orando pela gestação da irmã Thalita.
E apresente os pedidos também que você tem em seu coração, as pessoas que você conhece, que carecem da ação e da intervenção do Senhor. Então nós vamos estar ouvindo a melodia do hino 202 do HCC, Ele é meu e teu Senhor. Enquanto estivermos ouvindo essa melodia, nós faremos o nosso momento de oração. Do meu lar para o seu lar. Nós vamos continuar falando sobre Jonas. Jonas, filho de Amitai, que recebe uma missão de ir pregar a Nínive, e ele vai a Jope, ali no porto, paga uma passagem, embarca no navio em direção a Tarsis, lugar bem distante de Nínive. E quando ele estava indo rumo a Tarsis, o mar fica revolto. Deus então faz com que aquele mar fique revolto, e as pessoas que estavam naquela embarcação começam a ficar desesperadas, e Jonas está no fundo do navio, está a dormir. E então
Jonas é acordado pelo comandante do navio e ele então vai dizer que o responsável por toda aquela situação é ele. E paramos por ali e vimos algumas lições que eu vou rapidamente repetir. Mas antes de repetir, eu vou convidar você a abrir no livro de Jonas. Então vamos continuar a falar sobre Jonas e hoje eu quero falar sobre a oração. A oração de Jonas, o que nós podemos aprender aqui nesse momento em que esse profeta vai orar. Vai ser difícil, ele vai demorar um pouquinho, né? Mas eu não sei se vocês perceberam o quanto nós temos em comum com Jonas, né? O quanto nós às vezes tentamos fugir de Deus, o quanto nós às vezes somos desobedientes à missão que Deus nos deu, o quanto nós às vezes tentamos tampar o sol com a peneira, o quanto nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, o quanto nós temos dificuldade de pedir ajuda. Então, o Jonas era humano, o Jonas era gente, como a gente. Então, por isso que ao estudar esse livro, pelo menos para mim, eu tenho muita identificação com muitas coisas. E em muitos momentos da minha vida, eu faço muitas coisas parecidas com o Jonas. Em alguns momentos eu falo assim, será que é o Jonas ou é o Sérgio que está vivenciando essa situação? Mas veja lá, no livro de Jonas, eu vou ler o último verso do capítulo 1 e vou ler o capítulo 2 todo. Na verdade, o capítulo 2 é uma oração. Me acompanha aí. Se tiver dificuldade, veja lá no índice, rapidinho. Jonas capítulo 1, a partir do verso 17, vou ler o capítulo 2, os 10 versos que se encontram no capítulo 2. Assim está registrado nas Escrituras Sagradas, essa palavra que é viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Está assim. Então o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora sim, o capítulo 2. Lá, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Algumas versões, no verso 2, eu estou usando aqui a nova versão internacional, NVI, mas algumas versões diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Então, fique com essa expressão, na minha angústia, ou aqui, no meu desespero. Verso 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para teu santo templo. Verso 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Ele vomitou Jonas aonde? Em Nínive. Nós vimos que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Nós vimos na última reflexão que Deus não mediu e Deus não mede esforços para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus usou aquela situação daquela grande tempestade, né? Jonas achou que poderia se fugir de Deus, se esconder de Deus, mas não é possível. Nós vimos também que é importante acordar para a realidade que está à nossa volta. Jonas estava no sono anestésico, né?
Essa palavra no hebraico é aquele mesmo sono que Deus fez recair sobre Adão quando tirou uma costela e da costela de Adão, então, formou a Eva. Mas também vimos que é importante reconhecer o nosso erro diante dessa situação. E é preciso pedir ajuda. Então Jonas solicitou que o lançassem ao mar. Parece estranho, parece um tanto quanto radical, mas a solução era aquela. E o texto diz que Jonas foi lançado ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, então veio um grande peixe e o engoliu. E paramos aqui. Então paramos nesse ponto em que Jonas é lançado ao mar. E começamos então a partir do momento em que Jonas é engolido por um grande peixe. E fica no ventre daquele peixe, e tudo indica que aquele peixe desceu às profundezas dos mares, ou do mar, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali, sem querer conversa com Deus, sem querer papo com Deus. Mas sabe, querido, nos momentos de angústia, ou nos momentos de desespero, sabe que eu aprendo aqui com Jonas? E como eu disse, nós temos, todos nós, não só apenas eu, mas você também. Talvez menos, ou talvez mais, mas todos nós temos um pouquinho ou um pocão de Jonas em nós. Nos momentos de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. É isso que eu aprendo aqui nessa oração de Jonas. Diz lá o verso 1 e o verso 2 que Jonas orou ao Senhor. Ou melhor, Jonas vai clamar ao Senhor. Mas Jonas estava com o coração tão endurecido, que imagine, ele ficou 3 dias no ventre daquele peixe. 3 dias e 3 noites. Esperou 3 dias e 3 noites para falar com Deus. Porque oração é falar com Deus. É muito interessante porque a desobediência enfraquece a nossa vida de oração. Quando estamos em desobediência, e é claro, se estamos em desobediência, estamos em pecado, nós tentamos nos afastar de Deus, nos distanciamos, já não temos o prazer, aquela vontade de nos apresentarmos ao Senhor e automaticamente, e de nos relacionarmos com o Senhor e automaticamente vamos nos distanciando do Senhor. Mas tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: o sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. O sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. Sabe por quê? Jonas, depois desses 3 dias, ele não vai apenas orar, ele vai clamar ao Senhor. A ideia de clamor é gritar em voz alta, é você chegar no estágio ali e essa expressão desespero, angústia, acho que ela fala bem o que Jonas estava sentindo. E todos nós já tivemos momentos angustiantes, ou todos nós já passamos por momentos desesperadores. E o que fazemos nesse momento, ou o que devemos fazer? Clamar ao Senhor. Abrir o nosso coração para o Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor. E alguns, nesse momento de angústia e desespero, trilham pelo caminho da revolta. Bom, Jonas, a princípio, ele estava indignado. E Jonas conhecia muito bem a Deus. E vocês vão ver isso, não hoje, eu vou falar sobre isso. Mas, no primeiro momento, Jonas se revoltou diante de Deus ou contra Deus. Então, enquanto uns se revoltam contra Deus no momento da angústia e desespero, outros se aproximam de Deus, se achegam mais a Deus nesse momento de angústia e de desespero. E aí se voltam para Deus em oração. Alguns vão dizer que há um número que é ligação direta para Deus. Jeremias 3:3. Você conhece, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não o sabes. Clama a mim,
Rasgue o seu coração diante de mim. Abra o seu coração. Clame. Clame, querida. Clame, querido. Está vivendo um momento de angústia, está vivendo um momento de desespero? Clame ao Senhor. O salmista e os salmos, eles expressam muito isso, né? Os salmos são ali momentos em que os salmistas abrem e de forma muito poética se abrem, se derramam diante de Deus. O Salmo 50, verso 15, deixe marcadinho aí em Jonas, volte aí em direção ao livro de Gênesis. Salmo 50, verso 15, veja o que está registrado lá. Salmo 50, verso 15. Diz assim: invoca-me no dia da quê? Da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Nos momentos de angústias, devemos clamar ao Senhor e nos derramarmos diante dele. É isso que eu aprendo aqui. E a minha pergunta para você: o que você tem feito nos momentos de angústia e de desespero? Talvez você possa estar vivenciando um momento desse, diante de uma situação que você está passando. E eu quero lhe sugerir, à luz das Escrituras Sagradas, clame ao Senhor. Não espere como Jonas 3 dias e 3 noites. Não faça como Jonas, de início se revolte contra Deus. Não. Use esse momento de angústia e de desespero, em vez de se revoltar contra Deus, que isso não vai lhe ajudar. Use para se aproximar mais de Deus. Clame ao Senhor. Abra o seu coração. Diga o que você está sentindo. Há alguns momentos até que diga: Senhor, eu acho que o Senhor não está cuidando bem de mim. Eu acho que o Senhor está me abandonando. Pode falar. Abra o seu coração. Clame a Ele. Mas em segundo lugar, nos momentos de angústia e de desespero, lembre-se de agradecer. É interessante que quando a gente lê lá o verso 9 do capítulo 2, diz assim Jonas: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei um sacrifício a ti. Sabe por quê, queridos? Essa expressão de Jonas aqui, ele lembra de agradecer, porque ele sabia muito bem que mesmo naquele momento de angústia e desespero, a situação poderia ser bem pior. Jonas sabia que a situação estava ruim, mas ela poderia se tornar muito pior se ele não estivesse no ventre daquele peixe. Se Jonas não estivesse no ventre daquele peixe, o que provavelmente aconteceria? Jonas morreria afogado. Jonas sabia que aquele peixe não havia aparecido ali por acaso. Jonas tinha consciência de que aquele peixe que o abocanhou, o engoliu, não apareceu ali por acaso. Quando nós falamos de Jonas, nós lembramos do peixe. E aí, quando nós falamos desse grande peixe, você pensa nesse peixe como um castigo de Deus ou como uma provisão de Deus para salvar Jonas? Já parou para pensar nisso? Esse peixe foi um instrumento de castigo ou um instrumento de salvação? Pare para pensar. Talvez você possa estar conjecturando: pastor, mas será que esse peixe existiu ou não existiu? Bom, quero te dar 2 informações aqui só para você refletir. Eu não quero levar você a dizer se existiu ou não existiu. Bom, eu quero te dizer que para mim existiu. Bom, para mim existiu. Mas eu quero te apresentar uma informação que eu pesquisei aqui, que em 1891, depois de passar 15 horas dentro do ventre de um peixe, ou melhor, dentro de o ventre de uma baleia da espécie cachalote, James Bartley saiu vivo.
conhecido também o caso de outro marinheiro, preste atenção, que caiu no canal de Calais e foi tragado por um imenso tubarão conhecido como tubarão-baleia. Então é um outro caso. Houve um caso em 1891 e um outro caso que aconteceu ali no canal de Calais. Esse outro caso, esse homem ficou ali 48 horas. E depois de algumas horas, ele foi resgatado depois de ter passado 48 horas no ventre daquele tubarão-baleia, e ele foi resgatado em bom estado. E foi exibido ali esse tubarão-baleia ao público no Museu de Londres. Mas pensando, e aí você chega à sua conclusão, se esse peixe foi castigo ou providência de salvação de Deus, o fato é que nem sempre é fácil fazer uma oração de gratidão quando estamos vivenciando momentos difíceis. Mas me vem à memória 2 versículos aqui. É bem verdade que nesse caso aqui em particular, Jonas ele contribuiu para toda essa situação. Porque se Jonas tivesse seguido todas as orientações de Deus, ele não estaria passando por essa situação aqui. Isso é fato. Mas existem situações que nós não necessariamente somos os causadores. E aí eu me lembro de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E me lembro da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz que Deus não nos dá prova que não possamos suportar, ou que não podemos suportar. Então, em meio a esse momento, talvez que você esteja vivendo difícil, de angústia, de desespero, agradeça ao Senhor, porque Ele está lhe sustentando. Agradeça porque você, pela fé, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, é muito interessante e me vem à mente uma fala do ex-jogador de basquete, talvez o maior jogador de basquete que o Brasil já teve, que foi o Oscar Schmidt. E numa das suas despedidas, da sua fala, ele estava agradecendo aos seus companheiros, agradecendo à sua família, né? Agradecendo aos seus técnicos e agradecendo aos seus adversários, né? Porque foi justamente os seus adversários ali que fizeram com que ele treinasse mais, que ele pudesse a cada dia mais se empenhar para poder se tornar um atleta melhor. E na nossa caminhada, é claro que ninguém gosta, eu não gosto, e eu acredito que você não gosta. Mas as dificuldades, elas vão fazendo com que a cada dia venhamos a ter a nossa fé mais amadurecida, venhamos a desenvolver mais a nossa paciência, o nosso amor, venhamos a amadurecer enquanto cristãos, enquanto pessoas. Então agradeça. Agradeça, em vez de ficar murmurando e agradecendo, ou murmurando e reclamando, seja agradecido. Faça como Jonas, que vai dizer, olha, oferecerei aqui um cântico de gratidão, é o que ele diz. Ou, mas eu com cântico de gratidão oferecerei um sacrifício a ti, é o que diz o verso 9. Mas em terceiro lugar, em meio à angústia ou desespero, nos momentos de angústia e desespero, faça ajustes necessários. Porque ainda no verso 9, o Jonas vai dizer o seguinte: o que eu prometi, eu cumprirei. Depois da tempestade, e agora lá no ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas se convence da sua missão. Jonas era profeta, tinha o privilégio de ser a boca de Deus. Profeta naquela época, e ainda hoje, é ser boca de Deus. Profeta é falar da palavra de Deus. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Não é querer adivinhar o futuro. Eu vou profetizar sobre a sua vida, querer dizer o que vai... Não. Profetizar, essa palavra apropriaram-se dessa palavra de forma equivocada. Profetizar é falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Profeta é boca de Deus. Essa era a missão nobre de Jonas.
E ele foi incumbido de uma missão nobre de ir a Nínive. E ele não queria ir a Nínive. Mas ele vai dizer, olha, o que prometi, eu cumprirei. Jonas resolve cumprir os votos que um dia fez ao Senhor. Como profeta, deveria falar o que Deus mandasse, não o que ele quer. Um profeta não deve escolher o que deve falar. Ele deve falar o que Deus mandar. E nem sempre é tão confortável assim. Para Jonas não era tão confortável pregar para os ninivitas. Até porque ele queria que os ninivitas fossem todos condenados. Mas Jonas, então, ele faz um ajuste com Deus. Às vezes é preciso fazermos ajustes. Há um livro que, na verdade, alguns vão dizer que é um livreto fantástico. O nome desse livreto é 5 Votos para Obter Poder Espiritual. É fácil de achar na internet. É do A.W. Tozer. Tozer foi um pastor muito piedoso, um homem muito comprometido, um homem realmente que levava uma vida de piedade muito a sério. E ele fala sobre 5 votos. E eu só vou te dizer o primeiro. Não dá para vocês verem, mas aqui à minha direita tem um quadro de cortiça e esses 5 votos estão apregoados nesse quadro de cortiça, porque todas as vezes que eu estou estudando, eu faço questão quase que diariamente olhar para eles, para que eu não possa esquecer desses votos. E o primeiro voto é: trate seriamente o pecado. O Jonas estava tratando aqui, trate seriamente o pecado, trate seriamente a desobediência, faça os ajustes necessários, acerte o que precisa ser acertado. Não tente dar jeitinho, não tente fazer as coisas mais ou menos, não, o que é certo, o que é errado. Porque senão se torna uma bola de neve. Existem pessoas que, mesmo passando por momentos de angústia, não querem fazer ajustes necessários, não querem mudar de vida, não querem assumir o compromisso que um dia fizeram com Deus. E aí a coisa não vai melhorar. Aí as coisas não vão se encaminhar, aí você não vai crescer, aí você não vai amadurecer. Quais são os ajustes que você precisa fazer em sua vida? Eu sei quais são os ajustes que eu preciso fazer. Há alguns dias atrás, eu disponibilizei essa obra para alguns irmãos. E um irmão me mandou uma mensagem e falou: pastor, as obras, e também disponibilizei uma outra excelente obra, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Essa obra também está em domínio público, você pode baixar em PDF, né? E ele falou: pastor, essas obras mexeram comigo. Olha, eu não sei se a intenção do senhor era essa, mas mexeram comigo. E eu precisei fazer alguns ajustes em minha vida e eu tomei algumas decisões importantes na minha vida com relação ao meu relacionamento com Deus. E eu falei para ele: meu irmão, não sei se isso de alguma forma te traz mais alento. Mas todas as vezes que eu leio essas obras, também eu sou confrontado a fazer ajustes. Então, a acertar algumas coisas, a parar algumas arestas, a abandonar algumas questões que eu sei que não agradam a Deus. Então, em meio à angústia, nos momentos de angústia e desespero, faça os ajustes que você sabe que precisa fazer. Mas para finalizar essa oração, pelo menos hoje, esses ensinamentos aqui dessa oração, veja lá o verso 2 e o verso 10. Diz o seguinte, do capítulo 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. De dentro do peixe, nas profundezas do mar. Veja o verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Sabe o que eu aprendo aqui? Que em meio à minha angústia, ao meu desespero, em meio ao meu clamor, né? Deus jamais fica indiferente.
Deus jamais fica indiferente ao seu clamor. Deus jamais fica indiferente ao meu clamor. A Bíblia vai dizer que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Do mais profundo abismo. Algumas expressões está da porta da morte. No hebraico a ideia é da porta da morte. Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouve a nossa oração, querido. Deus está disposto a ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor. Eu quero finalizar lendo o último texto aqui, que está no livro de Salmo. Salmo 34, a partir do verso 17. Veja lá comigo, por gentileza. Salmo 34, a partir do verso 17. Diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, como são, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor de todas os livra. Assim como o Senhor não ficou indiferente ao clamor de Jonas, Ele também não está indiferente, não ficará indiferente ao meu e ao seu clamor. Então, querido, querida, nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, clame ao Senhor. Em vez de se revoltar contra o Senhor, nesse momento, se aproxime mais, se chegue mais diante do Senhor. Lembre-se de agradecer. Lembre-se que às vezes uma situação que você pode achar que é para destruição, na verdade é para salvação. Faça os ajustes necessários. Trate seriamente o que você precisa tratar. Faça como Jonas, trate seriamente o pecado, trate seriamente a sua desobediência. E lembre-se, Deus jamais fica indiferente ao meu e o seu clamor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o meu e o teu coração, há alguém que atende a minha e a sua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar. É Senhor das crianças, dos velhos, ou dos jovens e dos velhos. Ele é Senhor de todos. Ele quer lhe salvar. Ele quer lhe ajudar. Com sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. E eu não sei se nesse instante alguém em angústia ou desespero, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode agir e intervir nessas vidas, assim como o Senhor agiu e interviu na vida de Jonas. Seja com essas vidas, ó Pai, que nesse momento seja o momento delas se achegarem mais a Ti, delas olharem a situação agradecendo e não murmurando e reclamando. Que elas possam, ou que nós possamos fazer ajustes necessários. Porque uma coisa é certa, o Senhor jamais fica indiferente ao nosso clamor. Então, nesse instante, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.